Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminadamente. Vamos para mais um vídeo de entrevista aqui no nosso canal. E hoje a gente tem a honra de trazer para vocês a Samantha. A Samantha, para quem não conhece ainda o trabalho dela, ela é dirigente aqui do Instituto Wakantanka em Florianópolis, no Rio Vermelho. E a ideia da nossa entrevista é trazer um pouco mais da jornada da Samantha para que a gente possa conhecer os dirigentes, além da função de dirigente e principalmente o que fez com que ela chegasse até aqui. Seja bem-vinda, Samantha. Gratidão. Então, a Samantha estava contando pra gente, você é de São Paulo, na verdade, né, Samantha? Sou natural de São Paulo. E como é que começou esse teu movimento, essa tua busca pela espiritualidade? Eu nasci numa casa de avó benzedeira. Benzedeira, macumbeira, herveira, é verdade. E desde pequenininha eu já estava ali, né? Naquele seio, eu via a avó benzendo, fazia fila na porta. E eu já queria copiar aqueles passos, sabe? E tive muita afinidade com tudo isso quando pequena. Os meus dois avós eram espíritas na época, né? Quando eu era pequena eu gostava de assistir a avó no serviço dela, né? No trabalho dela. E às vezes eu queria imitar ela benzendo, assim. Então eu benzia os bichinhos, eu pegava um prato que ela tinha de água, que ela rezava aquela água, e eu tentava fazer igual, né? Depois passou, cresci. Meu pai era ateu, foi ateu a vida toda, né? E eu estudava em colégios de padre. Então também tinha essa influência católica, a influência, né, do rezo já na casa da benzedeira. E depois, nada. Fui vivendo a vida e fui estudar naturologia. Eu sou naturóloga, comecei a viajar, tinha um casamento, os filhos, uma história assim de vida muito agitada. Eu fui uma workaholic por bastante tempo. Acho que muitos, né? Muitos que chegam nesse caminho tiveram esse passado assim e faz parte. Né? Faz parte da caminhada. E se não fosse ele, talvez a gente não estaria onde está, né? Não estaríamos. Em 2003, eu fui para a Tailândia fazer um curso de formação que ia agregar na minha formação. Curso de massagem Thai e técnicas, né, de terapias. E lá na Tailândia tinha um rapaz tocando um violão. E ele tocou uma música que falou no fundo da minha alma, assim. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, que música é essa, né? Sabe quando toca assim? E tocou de uma maneira que nada nunca tinha me tocado antes. E ele falou, essa é a música do Chandra Lacombe. E eu falei, quem é esse cara na Kombi? Tipo, pensei, né, comigo, assim, não sabia do que se tratava. E ele falou assim, o Chandra é um mestre que é brasileiro, foi para a Índia, viveu na Índia, voltou e abriu um centro que ele serve a ayahuasca. E eu fiz, o quê? Ele falou, ayahuasca. Então, eu falei, me explica sobre a ayahuasca, né, quero saber, parece interessante. E ele falou, a ayahuasca é uma bebida que expande a consciência, que traz o autoconhecimento, que dá a peia, que vomita, e a peia que vomita. Ele ficou repetindo, a peia que vomita, tipo, não acho que deu um pequeno destaque, assim, né? Tentando me desencorajar, né? E eu falei, eu quero essa peia que vomita. Tô super afins, né? Deixa eu ir nessa Kombi aí. Vamos aí. E ele falou assim, não, é que lá só pode quem é convidado. Daí eu ajoelhei no pé dele e falei, me convida! E ele me convidou em 2003, quando a gente chegou no Brasil. Eu fui tomar ayahuasca no Beija-Flor de Lótus, das mãos do Chandra Lacombe, no dia do aniversário do mestre Irineu. Que legal! Foi assim, a experiência mais incrível da minha vida. E tudo que eu achava que não tinha sentido, naquele momento passou a ter menos ainda, porque eu vi um outro mundo, né? A vida já estava corrida, bagunçada. E de repente eu cheguei lá e vi aquela maravilha, assim, aquela coisa. Eu me apaixonei por todas as pessoas que estavam ali dentro aquele dia. E eu falei, não, isso não é o mundo real. Eu pensei, né? E depois eu percebi que era. Que o que não estava real era a minha vida de verdade. Mas passou mais um tempo, eu sempre fui meio nômade, assim, tem um sangue cigano nas veias, mudava pra cá, pra lá, a gente chegou a mudar, tipo, duas casas no mesmo ano, meus filhos nunca pararam numa escola, e a gente foi parar em Manaus. Manaus, nossa Manaus. Eu tinha um bom dinheiro que eu tinha juntado e fui empreender, eu tinha lá várias lojas de alimentação em shopping center, uma vida assim agitadíssima,
Trabalhar 20 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. É só quem já trabalhou em shopping sabe o que é isso, né? E ainda de quebra eu tinha um pub, que era um bar de música ao vivo, que trabalhava a madrugada inteira, de domingo a domingo. E daí eu fiquei doente, de tanto trabalhar. Eu não tinha vida, na verdade, sabe? Eu só queria juntar grana para deixar uma coisa para os filhos e tal. E nesse momento que eu fiquei doente, eu acabei perdendo tudo que eu tinha. Foi bem triste, assim. E eu fiquei totalmente perdida, porque eu adoeci. Na época eu tinha um companheiro que achou que eu ia morrer, porque me vendeu tudo que eu tinha e saiu com a minha melhor amiga do Brasil. Nossa! Não sei se vale a pena deixar essa parte, é muito triste essa história. Mas foi o que salvou a minha vida. Agora a gente sabe que essa parte fica, porque olha só, qual o significado disso tudo? Exatamente, assim, foi complicado porque no momento eu achei que a minha vida tinha acabado. Eu, de verdade, tentei suicídio algumas vezes, perdeu todo o sentido, mas algo me dizia que tinha algo maior me esperando e que aquele caminho que eu estava traçando não era o caminho que eu já tinha assinado o contrato antes de vir, né? Que nasci na casa da benzedeira, já tinha estudado todos os tipos de terapias, já tinha tomado ayahuasca. Inclusive, quando eu morava em Manaus, de vez em quando dava uma visitada na floresta lá com os índios, mas não era uma coisa comum, era de vez em quando, né? E quando eu cheguei de volta em São Paulo, assim, doente, uma mão na frente, outra atrás, sem nada e sem expectativa do que ia ser, daí eu caí com todas as forças dentro da ayahuasca, porque eram duas saídas que eu tinha, ou essa ou a outra que eu vinha tentando. Ele não permitiu, nenhuma vez, né? E a ayahuasca me salvou, assim, salvou minha vida. Eu levei meus filhos para tomar ayahuasca. Um dia vocês vão entrevistar a Agatha, ela vai falar que foi a melhor coisa que eu fiz para a vida dela também, o primeiro copo de ayahuasca. Ela achava que eu era muito louca e depois ela descobriu que tipo, era esse o caminho, né? E aí começou tudo, né? Começou a minha caminhada tomando bastante ayahuasca para salvar a minha vida. E foi lindo. Foi uma caminhada e tanto. Foi uma caminhada e tanto. E de lá pra cá, muito mais, né? Porque depois eu percebi tudo com mais clareza e entendi, inclusive, por que na nossa casa vem tantos suicidas, tantas pessoas depressivas. Porque eu acho que só quem já passou por isso consegue entender na mesma profundidade. Exatamente, né? O que está acontecendo com aquelas pessoas. Exato. Bacana você comentar tudo isso, Samantha, porque uma percepção que eu tenho, e talvez até pelo que você tem falado, você já tem trabalhado muito e percebido algo semelhante com um público assim, que muito buscador, muita pessoa que chega no movimento ayahuasqueiro, ele vem em busca de um sentido, ele vem em busca de encontrar o seu lugar no mundo. Ou seja, uma pessoa, eu não vou usar o termo perdido, mas sim uma pessoa que ainda não encontrou o seu próprio lugar, ou que não está em paz com o seu próprio lugar, com o seu próprio passado. E particularmente eu tenho a crença muito forte de que o nosso futuro só tem chance quando o nosso passado sustenta esse futuro. Uhum. E pelo que você tem contado, compartilhado da tua história, é nítido, ao menos para mim, e quero que você traga isso para o pessoal que está assistindo, se faz sentido, de que a partir do momento que você mergulha nesse caminho de autoconhecimento por meio das plantas de poder, por meio da ayahuasca, a tua história, que foi uma história marcada por tragédias, por momentos difíceis, esses momentos difíceis também são honrados e a partir de agora eles se tornam força para ti. É isso? Exatamente. E o que tu pode deixar para esse pessoal que está assistindo do outro lado com relação a essa sua história de vida pessoal? Que é justamente isso que você falou. Quando eu fiz as pazes com tudo que aconteceu, quando eu fiz as pazes com as pessoas, teve uma cerimônia de ayahuasca que eu me vi dançando com eles na sala, sabe? E eu chorava pela falta de oportunidade de estar ali, dar um abraço naquelas duas pessoas que eu amava tanto, que foi meu marido por 15 anos, que foi a minha melhor amiga, e que a partir daquele rompimento, daquela história toda, a gente não teve mais a oportunidade de compartilhar. E só a ayahuasca poderia trazer essa percepção, sabe? E naquele momento eu honrei aquelas duas pessoas por me darem a oportunidade de trilhar um novo caminho, a oportunidade de ser hoje quem eu sou. Eu já tive a oportunidade de agradecê-los, inclusive por isso, sabe? E de essa minha amiga honrar a vida dela, que ela continuou sendo a minha melhor amiga.
Porque assim, ela me tirou de uma vida que era tão medíocre, me colocou num caminho de tanta força. E hoje, se muitas pessoas são curadas aqui em casa, é graças a ela. Porque se ela não tivesse, assim, se eles não tivessem naquele momento dado esse salto, eu estaria talvez naquele relacionamento até hoje, trabalhando 20 horas por dia e não vivendo a minha vida como eu não vivia. E olha que bonito a gente perceber isso e trazer isso, que daquilo que aparentemente qualquer pessoa olharia e poderia julgar e dizer, nossa, que horrível, olha que coisa triste, que coisa terrível, e sempre por meio daquele momento terrível, daquela situação complicada, existe uma semente oculta do bem, que se bem cultivada, que se bem plantada, bem regada, com carinho, pode florescer algo bonito. A maior bênção, a maior bênção da minha vida. E aí hoje, ó, para quem talvez não conhecia essa história, você que tá aí do outro lado, que já comungou a ayahuasca aqui no Acantanca, que é um dos institutos muito famosos aqui de Florianópolis, inclusive. Então muita gente já passou por aqui. Você que já tomou, você talvez não sabia disso. Olha que legal isso. Isso nasce de uma pessoa que olha para a sua dor, que olha para o seu momento de dificuldade, que olha para aquela situação delicada que está vivendo, mas faz algo de grande com isso. Sim. Né? Sim. E você que está aí do outro lado, está passando por algo complicado, por um momento difícil, qual é a dica que a Samantha, que já passou por isso na vida, pode deixar para essa pessoa que está talvez assistindo a gente lá do outro lado? Eu sempre falo que o que não mata cura, né? E que as melhores espadas são forjadas a ferro e fogo. Eu acho que as pessoas que não passam grandes dores ou grandes situações assim de dor mesmo, talvez elas possam se acomodar naquela vida tranquila, né? Quem quer muito uma vida tranquila, cômoda, muito provavelmente não vai evoluir tanto. Exatamente, tanto. As maiores lições, assim, as maiores pessoas que eu admiro passaram por situações e olharam para essas situações e deram lugar para essas dores, reorganizaram as coisas e saíram mais fortes. Eu sei que a gente precisa, às vezes, ser podado para crescer mais forte. Existe, né, inclusive, uma frase muito... agora eu não lembro de quem é essa frase, vou buscar e vou colocar na edição aqui de quem que é essa frase. Que quando somos podados, às vezes precisamos ser podados para crescermos fortes, né? E o quanto que a espiritualidade, o quanto que o movimento ayahuasqueiro, ele não vou dizer responsável, porque o responsável sempre é você, mas o quanto que ele contribuiu com essa tua jornada de cura pessoal, de expansão de consciência e de crescimento como um todo? Eu, particularmente, sem as plantas de poder, não teria aprendido as coisas que eu aprendi. As plantas de poder, os centros ayahuasqueiros que me acolheram, os mestres que eu tive na vida, me mostraram muitas coisas, assim, a ter calma na hora certa, a respirar, que tudo aquilo era só uma porta para o que viria depois, né? Que a vida é cíclica, que quando a gente está numa situação difícil, a gente tem que absorver na totalidade para a gente poder passar o próximo ciclo. Então, normalmente, né, a gente costuma negar o ruim, né? O classificado como ruim, né? o que você acha que é ruim, o que você sente que não está bom, né? Então, a tristeza, a dor, a mágoa, o amargo, a gente costuma negar. E quando a gente nega, a gente está impedindo de subir aquele degrau para o próximo. A gente pode ter essa experiência com a comida, né? O que a gente gosta, a gente se acaba, come rapidinho, né? E o que a gente não gosta, a gente fica lá girando na boca, formando aquela água difícil de engolir, e assim nas situações da vida também. Então, o ensinamento é sempre absorver na totalidade, o que tiver para vir. Então, se tiver que vir dor, absorve na totalidade, vive a dor, sente a dor, deita na dor, abraça a dor, chora a sua dor. Viva respira, ela. Viva intensamente. Viva ela. Porque o que vai vir depois, você também vai ter que viver intensamente, né? E que assim daí, são os daí ciclos. Pode ser o ciclo. Os ciclos, depois vai vai vir a o bom. felicidade, Exatamente. vai vir intensamente. Intensamente. E não mediano, né? Não se permitindo também viver a felicidade. Legal. E agora, Samantha, você como dirigente, eu uso a palavra dirigente, não sei como você usa aqui. Também. Né? Mas você como dirigente de um espaço, que dica, que sugestão você deixa para quem nunca tomou ayahuasca e está pensando em tomar? Quem está pensando em tomar ayahuasca é porque já está sentindo esse chamado, né? A gente sempre fala que a ayahuasca é realmente um chamado. E se a pessoa já está pensando em tomar, eu dou uma dica que ela procure uma casa
uma casa que ela se sinta confortável, que ela conheça a casa antes da primeira vez. É importante ela ter uma conversa com os dirigentes, passar pela anamnese, contar sobre a vida dela e ver o que ela sente, né? Se ela se sente segura, é muito importante isso. E a partir daí que ela abra o coração e se entregue, né? Que ela vá sem expectativas, porque às vezes o que o outro contou, o que ela leu na internet, vai ser tudo diferente, né? Cada cerimônia é diferente uma da outra, mas que ela se permita, porque a ayahuasca tem sido uma grande professora para muitas pessoas. A gente assiste aqui histórias incríveis de vida, histórias incríveis de cura, de transformação, de conexão, de verdade, de reabilitação, né, de dependência química, pessoas que estavam depressivas. A gente vê muita cura física, muita cura emocional, muita cura espiritual. Então que as pessoas assim procurem saber onde elas vão, que elas se sintam confortáveis com o lugar que elas vão e que elas se entreguem para isso. Muito bem. E agora, pegadinha. Qual a dica, conselho que você deixa para quem já toma ayahuasca? Ai, pratiquem a vida. Essa é a dica que eu deixo. Tudo aquilo que a gente vê na cerimônia não tem a menor valia se não for praticado. Então, a dica é sempre essa: pratiquem aquilo que você viu. Então, se você viu que você tem que ir lá e resolver aquela situação, você tem que, sabe, melhorar a sua saúde em tal coisa, mudar algum hábito, perdoar alguém ou se perdoar, façam isso efetivamente. Porque senão você vai ficar ali só se iludindo, vendo coisas. Se você não trouxer para a prática, né, se não for praticado, não adianta. Então, a dica é essa. Para quem já tomou ayahuasca, pratiquem o que vocês aprendem na ayahuasca, pratiquem na vida de vocês aquilo que é importante. Legal, eu sempre digo que a ayahuasca ela é tão sagrada, que você deve tratá-la como sagrada. E você vai tratá-la como sagrada se você fizer algo grande com aquilo que você vê lá. Que você vai, absorve e pratica na sua vida. Se você não praticar, você não está fazendo a sacralidade dela, né? E está se iludindo. Está apenas se iludindo, está apenas fugindo daquela realidade que você não quer ver, né? Exatamente. Tá fugindo de ser o João da música do Rica. Eu já vi muitas pessoas vindo assim e falando assim, porque eu me sujo durante a semana e eu vou me limpar na cerimônia. Nossa! Mas como assim você vai se limpar na cerimônia se você não praticar essa limpeza diariamente? Né? Não tem serventia assim. Exatamente. Então vamos praticar a nossa aquela, limpeza. Né? Poxa, eu venho para me limpar. Poxa, será que você não tem que vir para aprender a não se sujar mais? Exatamente. Pois é, olha só que legal. Poxa, gratidão imensa mesmo por compartilhar essa tua história. Eu acho muito importante que o pessoal do outro lado veja exatamente isso. Né? Além da dirigente, além da madrinha, além da sacerdote que está ali. Olha a história toda que tem. Olha todo o significado que existe. Né? E a força que vem exatamente dessa história, exatamente de tudo isso que você viveu para hoje estar aqui servindo e contribuindo com a vida de muitos. Então, em nome do movimento ayahuasqueiro, embora eu nem possa fazer isso, mas quero deixar aqui em nome de todo o movimento ayahuasqueiro a gratidão a ti, a todo o pessoal que trabalha contigo, por todo esse trabalho que você faz, que vocês fazem, né? Porque a gente nunca é sozinho. Não, nunca. A gente nunca é sozinho. Tem os de cá, tem os de lá e tem mais um monte de coisa que pouca gente sabe, né? Exatamente. Mas te agradecer imensamente pelo trabalho que você faz, te agradecer imensamente pela entrevista que você deu aqui e que essas tuas palavras possam ajudar a trazer mais clareza e um pouquinho de luz para quem está lá do outro lado assistindo a gente. Então, últimos recados, última mensagem, o que você sente aí para deixar de recado para o pessoal? Que meu coração muito alegre de receber vocês dois aqui, alegre de verdade. Também quero agradecer pelo trabalho, pelo incentivo que vocês estão dando para a comunidade ayahuasqueira, para as pessoas, levando conhecimento, levando abertura, levando consciência. A gente está precisando muito disso mesmo. A nossa internet tem muita informação, né? E eu acho que carece às vezes de alguns tipos de informação. Então é importante que isso seja aberto para o público. O trabalho de vocês é muito importante. Gratidão, eu estou muito alegre mesmo.
pelo serviço que vocês estão prestando. Gratidão. E estou feliz também, assim, porque a gente está se unindo, né? Essa união de egrégoras, assim, de um vir rezar na casa do outro, está acontecendo aqui, mas deve estar acontecendo em todos os lugares também, não sei se é só em Florianópolis, mas do rezador da casa A se juntar com a casa B e vem outro rezador, e a gente faz um rezo universal e traz os rezadores todos, e isso mostra que quando a gente soma, a gente se fortalece. Sabe, né? Samantha, vou compartilhar uma coisa aqui contigo na conversa e vai acabar ficando pro vídeo, né? Eu comungo ayahuasca já fazem 12 anos. Sirvo há praticamente 8. Praticamente porque, nem tão praticamente, teoricamente, porque na prática teve um período em que eu me afastei. Porque na própria ayahuasca eu vi que ela estava se tornando uma bengala para mim. Uhum. É muito fácil eu ser bonzinho, carinhoso, amoroso, namastê, né? E quando eu estou tomando ayahuasca toda semana, quando eu estou inclusive sob o efeito ainda espiritual, emocional, e quero ver eu continuar nesse mesmo nível de consciência um período sem. Uhum. Né? Esse foi um desafio que eu recebi, inclusive durante uma cerimônia, e topei, encarei o desafio de quero ver se eu consigo manter essa constância. Não é fácil, posso te garantir que não é fácil. E por muito tempo eu fiquei afastado, inclusive, desse movimento. Eu continuei tomando, continuei fazendo cerimônias, continuei servindo a alguns poucos amigos, mas parei com esse serviço ao grande público. E teve uma música, que é uma música antiga, do Leal de Carvalho, que ele fez um clipe onde ele reuniu vários músicos, inclusive o Rica, né, participou desse clipe, que é aquela Pela Cura do Planeta. Quando eu assisti esse vídeo com um monte de músicos cantando aquela música, eu simplesmente comecei a chorar igual criança e entendi que era hora de voltar porque estava começando a acontecer um movimento de união que eu não via. Antigamente eu não via. Antigamente eu via, desculpa pelo que eu vou falar, quem vai ouvir, tudo bem, quem não gostar, deixa o dislike aqui embaixo. Mas eu não via antigamente, ou melhor, o que eu via antigamente era os céus com ciúme um do outro. Era, não, quem vem no meu não pode ir no do outro. Ai meu Deus, olha só, o cara que vinha aqui está começando a ir lá no outro padrinho e não está vindo mais aqui no meu espaço. E isso me entristecia de um jeito que você não tem ideia. E quando eu vi aquele vídeo, eu olhei, cara, nossa senhora, o pessoal tá começando a se unir. E aí quando eu entrei em contato contigo, você falando que inclusive receber vários outros rezadores, era tudo aquilo que eu sempre quis que tivesse acontecido. E fico muito, muito feliz de estar aqui, de ter sido tão bem recebido também, e que a gente possa se unir cada vez mais e entender que, no fundo, isso é um ensinamento que a gente vê, inclusive na Bíblia, né? Todos os caminhos levam ao Pai. Então, que todos os céus, que todos os institutos também possam levar ao mesmo lugar. E possam ter um caminho de luz e evolução na mente e no coração de cada um que está assistindo a gente. Eu quero agradecer também especialmente ao Álvaro, que com a ideia da criação da Feraia, né, junto com o Júlio, propiciou que a gente se conhecesse também. Além daqui de Floripa, né, que nós já somos amigos, eu indico o Ivan quando a pessoa está no sul, o Ivan me indica. A Jaque teve aqui dia 1º de agosto, a gente fez uma cerimônia das duas bruxas, que a gente fala que é a bruxa do norte e a bruxa do sul, e foi a coisa mais linda do mundo. A Ágata, quando aqui tá cheio, eu mando para lá, e a gente fica nesse rodízio, né? E quando dá, junta todo mundo, vamos todo mundo rezar junto, e isso é maravilhoso. As pessoas que vêm aqui às vezes me falam, ai, eu estou sentindo que eu preciso de uma energia mais assim. Eu falo, então vai ali, ó, naquela casa que vai ser legal. E eu acho interessante que as pessoas façam esse rodízio para trazer mais conhecimento. Cada casa tem uma força, cada casa tem um rezo. E quando a pessoa se permite rezar e receber rezos de casas diferentes, ela se fortalece. Ela vai conhecer outras histórias, outras energias e vai entender dentro dela o que talvez esteja faltando. É muito importante isso. Legal, né? muito legal. Então eu quero agradecer ao Álvaro pela Feraia ter colocado a gente em contato com tantos rezadores para a gente poder estar trocando com o pessoal de Balneário, com o pessoal de Morretes, o pessoal de outras cidades, informação naquele grupo que a gente cresce bastante também através de lá, né? Muito importante, gratidão pela união dos rezadores, pela união dos rezos, pela união, porque nós somos unidade. E quando a gente entender que nós somos uma coisa só, que a gente não tem fronteira,
A gente não tem cor, a gente não tem raça, a gente não tem credo, a gente não tem classe social. Quando a humanidade entender que nós somos uma unidade, a gente vai mudar o futuro desse planeta. A gente vai fazer coisas pelo bem, não só nosso, pelo bem um do outro. Gratidão, e que assim seja. Que assim seja. Você que está aí do outro lado, muito obrigado por estar acompanhando até aqui. Pô, se tu ficou até agora nesse vídeo é porque você gostou. Ou tá odiando muito, também pode ser, né? Vai saber. Então, se você gostou, deixa o teu like aqui embaixo, deixa um comentário sobre o que você achou, o que você sentiu, percebeu, aprendeu. E se tem uma pergunta, inclusive, aqui para a própria Samantha, para mim, deixa aqui embaixo no comentário, ajude compartilhando. E vou deixar aqui agora na tela os links para que você possa conhecer o trabalho da Samantha e do Akantanka. Samantha, se o pessoal quiser te conhecer, quiser ver o perfil Instagram, YouTube, se tiver, como a gente acha você e o teu espaço? A gente está como o Akantanka Xamãs Urbanos no Instagram, no Facebook. A gente também tem uma página que chama Ayahuasca Florianópolis no Facebook. E nessas páginas a gente tem o site, o Akantanka Xamãs Urbanos também. Aliás, é o akantanka.com.br. E ali tem nosso endereço, telefone, os nossos contatos ficam abertos 24 horas por dia, a gente atende até à noite. A casa aqui do Akantanka fica aberta todos os dias das 9 da manhã às 7 da noite, quem quiser chegar, ganhar um rezo, um colo, bons ouvidos, um bate-folha, um chá. Eu estou sempre disponível e disposta a atender tudo que as pessoas têm para trazer. Meu coração é bem grande assim e eu estou a serviço mesmo. Então, sejam bem-vindos. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aí, um grande beijo e até a próxima. Até.